Olá, amiguinhos! Vamos para mais uma aula de Geografia Básica, aula número 6, professor Harley. Lembrando que é básico, hein? É só um chilepe por cima do bagulho, tá ligado? Então, vamos falar hoje mais uma continuação sobre geologia. Vamos falar sobre agora a atmosfera. Lembra? Nós falamos sobre a litosfera e agora a atmosfera. Então, vamos falar sobre a formação, como é que ela se deu, a estrutura da atmosfera, né, como ela funciona, e falar um pouco sobre chuvas. Bom, primeiramente vamos lembrar nossas primeiras aulas lá, quando falamos sobre Big Bang, a formação, que o planeta Terra era uma bola de fogo. Então, conforme essa bola de fogo começou a se resfriar, começaram a surgir os gases, né? Porque tem aquele aquecimento todo, começa a resfriar, começam a surgir os gases que acabam formando a nossa atmosfera, que são basicamente gases. Lembrando que no início tinha bastante enxofre, CO2, né, que é o gás carbônico, entre eles oxigênio, hidrogênio e tudo mais. A gente tinha falado também sobre a Lua, né, que a Lua não tem atmosfera, porque o tamanho da Terra é muito grande em relação à Lua. O que acontece? O que segura os gases na Terra é o tamanho, é a massa que tem. Não é bem o tamanho, é mais a massa, né? Como o planeta Terra é um planeta que tem uma massa bem alta, um peso forte, tudo que seria atmosfera na Lua acaba vindo para a Terra. A Terra puxa a atmosfera da Lua, então logo lá não vai ter oxigênio e nenhum outro tipo de gás. Outra coisa interessante sobre a Lua é o negócio das marés. Quando a Lua está virada para um certo lado, a Lua, normalmente lua cheia ou a lua nova, ela atrai a água. Ela não consegue atrair os gases da Terra, mas ela consegue dar uma atração na água e essa água acaba subindo o nível das marés. Sacou? Do outro lado, em compensação, vai ficar baixo. Como tem o sistema de rotação da Terra e o sistema de, que eu não lembro o nome que a Lua faz em volta da Terra, isso daí varia muito, começa a dar algumas alternâncias em maré alta, maré baixa, esse tipo de coisa. Sacou? Sacou? É fácil, né? Essa porra aí é facinho pra caramba. Tinha falado também que na Lua não tem atmosfera, né? Então a gente vê, por exemplo, a Lua cheia de buracos, crateras, que provavelmente algum asteroide bateu, se chocou, caiu, alguma coisa assim e ficou lá. Como não tem atmosfera, não tem vento, logo não tendo vento, o que faz ali fica. Lembra que eu falei do astronauta que deu a pegada, né, pôs a porra do pé dele e ficou lá? Que deve estar lá até hoje a pisada dele. Então qualquer coisa que você vai lá, faça um buraco, pega uma pá, vai ficar lá. Diferente daqui, né? Aqui você faz um buraco, por exemplo, num deserto, fala, vou fazer um buraco, vai ficar aí para sempre. Não, não vai ficar. Daqui 2 dias o vento já foi e encobriu tudo. Na praia a gente vê muito isso, né? Você tá lá na praia, veio a maré, pum, pá, já era. Acabou o seu buraco. Besteira, né? Bom, vamos lá. 4,2 bilhões de anos atrás surgiu, a hidrosfera. Como eram os gases, aqueles gases começaram a crosta a ficar dura e tudo mais, começou a formar água também no céu. Essa água se resfriou, acabou virando chuva, caiu e assim surgiram os oceanos, rios, mares. Parte dessa água infiltrou na Terra, que fizeram os lençóis freáticos, sacou? Nos lençóis freáticos nascem nascentes de rios, que é um outro processo, a gente vai ver em seguida. Em seguida não hoje, outro dia. Você tá ligado na treta, né? Então surgiu assim a hidrosfera. O que eram gases, começou a hidrosfera. Com a água e oxigênio, quer dizer, ainda não tinha oxigênio, né? Só com a água começaram a surgir as bactérias, que foram os primeiros seres que apareceram aqui na Terra. Isso há 4 bilhões de anos atrás. Depois, 1 bilhão de anos depois, começou a surgir oxigênio através da fotossíntese. Então começaram a ter alguns tipos de planta. Estas plantas começam a absorver os gases e fazer esses gases virarem oxigênio.
o que depois acabou dando outros tipos de vida, como inclusive humanos, dinossauros e etc, etc. Lembrando que a porra dos dinossauros existiram, tá bom? Existiram, tem ossada, tem prova, tem tudo disso. Bom, como é que funciona a estrutura? Nós temos aqui a Terra, tem vários nomes para isso daqui, que eu não vou nem entrar em detalhes disso, mas o importante é entender que os gases eles funcionam conforme o peso deles. Como a Terra atrai, a força da gravidade da Terra atrai, os gases mais pesados vão ficar mais rentes ao solo. Normal, né? Ou seja, os gases, o oxigênio que a gente respira, quanto mais perto da Terra, mais oxigênio vai ter. Conforme você vai se afastando da Terra, vai faltando ar. Ai, professor, por isso que quando vai jogar lá na Bolívia os caras ficam sem ar? É, por isso. Não é frescura nem viadagem não, os caras se fodem mesmo. Os caras vão jogar na Bolívia, por exemplo, que é a 4.000 metros de altura em relação ao nível do mar. Então é uma diferença da porra, meu, falta oxigênio. Imagina, quando você sai daqui de São Paulo, por exemplo, e vai lá para a Baixada Santista, você desce a serra, nós estamos aqui a 800 metros de altura, e desce ao nível do mar. Quando você desce a serra, você sente isso no ouvido. Porque o ouvido é só uma membrana muito fina e ela acaba sentindo esse oxigênio. O oxigênio a mais, né? No caso você está indo, o oxigênio começa a apertar o seu ouvido e você sente isso. Isso falando de 800 metros, que é a altitude de São Paulo. Você imagina você subir a 4.000 metros, onde falta oxigênio, ao contrário, né? A gente que não está acostumado chega lá e ó, se fode. Você imagina jogar bola nessa porra, né? Puta que pariu. Bom, além disso, tem a camada de ozônio. Ou seja, a atmosfera inteira ela retém os raios solares. Mas tem-se essa camada de ozônio. Ai, professor, estão acabando com a camada de ozônio. Então sim, tá muito CO2, muita fumaça. Isso aí acaba realmente fodendo toda a camada de ozônio que é formada de O3. Se pararem hoje de soltar fumaça ou coisa que acaba com a camada de ozônio, ela pode se reformar, ela pode se restituir. Mas é um processo lento. Então, vamos parar com essa porra aí. Ninguém vai parar porra nenhuma, é uma merda, né? Bom, até aqui tudo bem, né? Então vamos ver como é que funciona o filtro da Terra, né? O Sol emite seus raios, certo? Direto na Terra, e nós temos a nossa atmosfera, entre elas a camada de ozônio. Parte desse Sol que vai não chega até a Terra, chega coisa de 50% ou menos até a Terra. Então chega com uma certa força. Esses raios solares refletem para cima, né? Tipo de um espelho, bate na Terra e volta. Não só por causa dos mares, né? Mas inclusive na Terra. Então ele vai e volta, ele volta ainda com uma certa intensidade. Disso daí parte deles acaba saindo de volta. Outros batem na camada de ozônio e retornam à Terra. É o que se chama de efeito estufa. Nós vamos ver mais adiante quando falar sobre meio ambiente. Que isso aqui é um efeito estufa do planeta Terra. Existem efeitos estufas em capitais, por exemplo, né? Na cidade de São Paulo o bagulho é louco, mano. Porque a poluição que tem acaba retendo esses gases. Então fica tudo aqui na Terra, tudo se concentra, depois a gente vai falar sobre isso, né? Então como acontece esse processo do Sol aquecer, ir para cima, voltar, quanto mais perto da Terra, quanto mais perto do nível do mar, maior vai ser a temperatura. Ai, professor, por isso que quando a gente vai para a praia é sempre mais quente? É, por isso. No nível do mar de São Paulo para a praia, por exemplo, dá uma diferença de 2 graus, talvez até mais. Fora outros fatores, maritimidade, que a gente vai estudar a seguir. Mas, quanto mais próximo ao nível do mar, mais quente. Quanto mais próximo à crosta, mais quente. Se você pegar um balão de ar, ai, onde eu vou pegar um balão? Eu não sei, você vai pegar a porra do balão de ar, foda-se. Se você pegar um balão de ar e subir, você vai sentir que quanto mais você sobe, mais frio vai ficando. Você está se afastando da crosta. Ou seja, está subindo a temperatura, está baixando a temperatura. Você vai subindo,
Se você levasse um termômetro, você ia ver que a porra da temperatura vai baixando. E quando chegar lá em cima, você pode até se congelar, dependendo da altitude que você tiver. Beleza? Até aí facinho, né? Bom, umidade, né? Como a gente está falando basicamente sobre atmosfera, no nosso oxigênio que a gente respira tem água. A gente respira água, a gente não vê isso daí, mas tem uma certa umidade no ar que se chama umidade relativa da porra do ar. Essa umidade aí, ela tem um certo grau. Para a gente poder respirar bem, tem que ter aí no mínimo uns 25, 30% de água no ar que a gente respira. Por isso quando fica muito tempo sem chover, ai, tá ruim para respirar, tá todo fodido. É, tá mesmo, não tem ar para respirar. Então isso aqui é um mapa que mostra mais ou menos os lugares mais úmidos, só aqui do Brasil, né? Vamos entrar no efeito global agora, porque é muita coisa. A gente vê, por exemplo, que a região sul é bem úmida, os litorais são bem úmidos, por quê? Porque tem mar. Ai, professor, mas e lá no Nordeste que é seco? Sim, é seco não no litoral do Nordeste, mas pro interior do Nordeste. Principalmente os estados aqui, Goiás, Mato Grosso, norte de Minas, parte do Mato Grosso do Sul, Tocantins. Ou seja, essas áreas amarelas são muito secas, porque não tem realmente muita água lá. Se você sair daqui e viajar para lá, você vai ver que é um calor do cacete. Você vai passar mal de tanto calor. Além da falta de umidade relativa no ar. A parte do Amazonas tem bastante umidade porque tem a selva, tem floresta, tem rios, tem um monte de coisa. A parte do centro-oeste não, é seca. Pra cacete. Ai, tem cacto lá. Depois a gente vai falar de cacto. Quando a gente falar sobre a biosfera, nós vamos falar sobre as árvores e tudo mais. Beleza até aqui, né? Facinho, né? Facinho de entender. Bom, chuva. O que é a porra da chuva? Ai, professor, é quando Deus tá chorando. Ah, meu, não. Deus não chora assim. Não é isso, não. A chuva é o seguinte, o sol começa a aquecer a terra, lembra que a gente fala que tem umidade no ar? Essa umidade com o calor ela começa a subir. Começa a subir e formam nuvens. Ah, nuvem não é de algodão? Não, não é de algodão, porra, é de água. Todas as nuvens vão subindo e formam a água. Então a partir daí formam vários tipos de chuva. Certo? Nós vamos ver uma a uma. Primeira, chuvas cognitivas, ou chuvas de convenção, ou chuvas convectivas. É a mesma merda. Não sei pra que dão tanto nome pra uma porra de uma chuva tão simples. Mas é simples. Como a gente estava falando agora, o sol aquece a terra. Ai, professor, mas aqui não tem rio, não tem nada assim. Mas na terra tem água também. Tem água infiltrada. Assim como no nosso ar. O sol, quando bate muito forte, principalmente, mesmo quando está um sol fraco, isso aí acaba pegando essas gotículas minúsculas que tem de ar que a gente nem vê, a gente nem sente, a gente respira, mas não vê, mas tem. O sol começa a puxar isso para cima. Essa água vai se formando um vapor. Esse vapor sobe. É um efeito químico isso. Depois pergunta pro professor de química, ele explica essa porra. Mas isso daí some, vai chegar lá em cima. Lembra que quando a gente falou, quanto mais se afasta da Terra, mais esfria? Ou seja, a nuvem vai chegar num ponto que ela está num vapor tão alto que ela vai se resfriar e vai acabar caindo água. Isso pode ser, por exemplo, uma chuva de verão, pode ser uma garoa, dependendo da época do ano. Pode ser uma chuva daquelas. Normalmente isso aqui é tipo de chuva que. Aquelas chuvas rápidas, passageiras, né? Em Belém do Pará, por exemplo, tem hora para chover. O pessoal até marca, antes ou depois da chuva? Antes, depois, foda-se. Mas que vai chover, vai. É praticamente certo que. Eu não sei exatamente o horário, mas tipo 4 horas da tarde assim, cai aquela pancada de chuva, depois passa. Pancadas rápidas. Então essas chuvas são conhecidas também como chuvas de verão, justamente por isso. Não que aconteça só no verão. Pode acontecer no inverno, em forma de garoa, em forma de pancada, pode ser uma chuva que demore, vários tipos, né? Mas é um dos tipos de chuva. Outro tipo de chuva são chuvas orográficas. Elas normalmente se formam em barreiras, ou seja, vamos imaginar que você está lá na praia, lá em Santos, ao nível do mar. Para chegar em São Paulo tem 800 metros de altitude.
Lembra? Tem aquela porra da Anchieta, que é uma bosta, tem a Imigrantes, tem a Nova Imigrante que paga um pedágio absurdo. Então, as nuvens às vezes elas se formam numa altura, numa altitude, por exemplo, de 600 metros. Aí o vento do mar acaba empurrando essas nuvens. Porém, ela não tem altitude suficiente para chegar em São Paulo. Ela para na serra. Ai, professor, por isso que na serra sempre chove? É, por isso. Puta, é difícil entender, né? Você vai pra serra, sai daqui de São Paulo, um calor, um sol do caralho. Aí você desce a porra da serra. Ah, pronto, vai chover, vamos vir embora. Não, aí quando chega lá embaixo tá um sol do cacete. Ai, demos uma sorte. Não, filho, isso aqui é uma coisa normal. Quando não é chuva, você passa no meio de um nevoeiro, que é basicamente a chuva que não se formou ainda. É aquela água em estado gasoso. Entendeu? Facinho, né? Facinho, não tem muito o que errar isso aqui. Chuva orográfica, chuva que não conseguiu ultrapassar a altitude suficiente para chegar no outro lugar. Chuvas frontais. Esse daqui são as mais perigosas, são as que costumam dar aquelas tempestade fodida. Normalmente dá pancada de chuva forte, dependendo de que região do mundo você tiver, pode dar roda-moinho, como acontece muito lá nos Estados Unidos, né? Tufão e o cacete. O que acontece? São duas massas de ar. Uma massa de ar muito quente, carregada com nuvens, ou seja, com água em estado gasoso, e de repente encontra com uma massa de ar muito fria. Então aquela água se forma muito rápido, aquela nuvem, aliás, se forma muito rápido em água. Então acaba caindo aquelas pancadas de chuva fortíssimas, em alguns casos até o granizo, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, massa de ar muito quente, massa de ar muito fria. Dá o choque de ar, fodeu. É chuva pra cacete. Não pode esperar, são essas que acontecem aí quando o bicho pega feio mesmo, dá enchente. Aqui em São Paulo a gente tá acostumado com essa merda, né? Mas acontece pior mesmo naquelas regiões lá dos Estados Unidos, principalmente no centro dos Estados Unidos, né? Que tem terremoto, não, terremoto não. Tem aqueles furacões, que também tem escalas, mas não vou entrar em detalhes disso não. Procura no Google você acha essa porra. Bom, neve. O que é neve? Ai, neve é coisa de Papai Noel. Não tem nada a ver com a porra do Papai Noel, não. Neve é uma chuva, da mesma forma que a outra, que se formou, a água foi lá em cima, congelou e desceu. Só que as gotas de água, o lugar está tão frio, que as gotas de água começaram a virar os cristais. E os cristais vão caindo mais lento, né? Porque de vez de cair gota, aquela gotinha pequenininha se forma um balãozinho de gelo e começa a cair devagar. Fácil também, né? Não tem muito o que errar. Granizo. O granizo, a gente tinha falado, ela pode acontecer de várias formas. Pode ser o choque de massa de ar quente e de ar frio, que também a água se resfria muito rápido, forma gelo e cai. Pode se formar também quando o tempo está muito quente, então as nuvens se formam muito rápido e pegam uma altitude muito grande. Só que assim, tem aquele estágio que é para ela virar água, só que ela tá tão quente que ela passa direto por esse estágio. Ela não chega, ela começa a virar água e vai chegando numa certa altitude que ela vai virar gelo. Aí ela desaba. Ai, professor, então vai cair um bloco de gelo na porra da minha cabeça? Não, não vai cair um bloco de gelo, por quê? A atmosfera retém. É a mesma coisa da chuva. A chuva ela se forma tipo um baldão d'água gigante, gigantesco. Ela cai. Só que, como tem atmosfera, tem um atrito com a atmosfera, esse balde de água ele vai se dissolvendo em gotas. Gotas pequenas, gotas médias, gotas grandes, depende da intensidade. No caso do granizo, gelo. Caiu uma chuva recentemente, acho que foi em Guarulhos, uns 4, 5 anos atrás, em Guarulhos, que tinha bolas gigantes, pareciam umas bolas de futsal quase já. Grande, a maioria grande em formato de laranja, mas tinha bolas bem maiores. Se acertar a cabeça de um pode até matar, porque é pesado o bagulho. O bagulho é louco, 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 louco. Então quando chover, tiver chuva de granizo, vocês entendem que é um bloco de gelo que caiu lá e graças a Deus tem atmosfera para dissolver isso daí e formar pequenas bolas, assim como a chuva também. Mas o que mais? Ah, sim, nevoeiro ou cerração.
É o mesmo que neblina? É quase igual, quase a mesma coisa. Diferença, nevoeiro normalmente é uma nuvem que acontece em regiões de serras, o mesmo chama-se cerração. É o que acontece na serra. Quando você está lá com a sua porra da sua bicicleta descendo a serra, ou de carro, ou a pé, ou de ônibus, você vai ver, se não tiver chovendo, pode ter neblina. Assim como pode ter um céu limpo também. Se não tiver nenhuma nuvem, não vai acontecer nada. Se a nuvem estiver lá, é o nevoeiro. E a diferença de neblina é que a neblina normalmente acontece nas capitais, ou regiões não em regiões de serra. Não é uma nuvem que veio de algum lugar e se encostou ali, como o caso da chuva orográfica. No caso do nevoeiro, ele se formou bem rente ao chão, porém não teve aquecimento suficiente para essa nuvem subir. Então ela ficou bem rente ao solo e vai ficar ali até ela se dissolver. Em alguns casos, virar orvalho. O orvalho o que é? Ai, que nome bonito! É, nome bonito, rima com... Ah, com caralho, falei, pronto. O orvalho é o seguinte, aquele nevoeirozinho que ficou rente ao solo, ele acaba com o tempo se resfriando e vai formar gotas de água. Não vai chover porque está muito rente ao solo, está numa altitude de 10 metros, 15 metros. Então ele não tem força o suficiente para virar chuva. Se ele tivesse mais alto, viraria chuva. Como ele está abaixo, ele vai virar só o orvalho. Ou seja, ele vai deixar úmido qualquer coisa que estiver rente ao solo. Não é? O mesmo pode acontecer nas regiões orográficas, né, que a gente estava falando. Aquele nevoeiro que está lá vai deixar tudo úmido. Tudo que tiver ali, vegetação, se você parar e ficar de pé ali meia hora, você vai ver que você está úmido. Ah, nem choveu e eu tô úmido. É, meu, não é que você suou nem porra nenhuma. Você continua sendo morto sem fazer porra nenhuma. Só que o nevoeiro deixou você molhado. Fácil, né? E para finalizar, a geada. A geada é um processo disso aqui tudo, ou seja, nevoeiro mais o orvalho, porém está tão frio que esse orvalho acabou virando gelo. É uma geada. É diferente de neve. Neve é aquele negócio que cai, fica caindo um monte de neve. O formato final basicamente o mesmo. A diferença é que aqui o gelo se forma já no chão, ele não está caindo de cima. Acontece muito na região sul do Brasil. Tem lugar que neva, acho que é em São Joaquim, em Santa Catarina, ou no Rio Grande do Sul, nem sei onde é São Joaquim. Lá acho que é o único lugar do Brasil que chega a nevar. Raras vezes, mas chega a nevar. Agora a geada tem bastante lá, inclusive aqui em São Paulo tem também, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Beleza? Eu acho que é só isso. Bom, finalizando, mais uma aula de geografia básica. Lembrando que se gostou, dá um. Se não gostou, dá um. Fode o professor mesmo. Ah, foda-se esse fila da puta. Tá certo? Na próxima aula a gente vai falar mais um pouco ainda sobre atmosfera e talvez hidrosfera, tá bom? Beijo no coração. É nóses. Guardando vocês. Oh, ajuda a divulgar essa porra também, hein, meu? Só você vê o bagulho aí e não conta pra ninguém. Conta essa porra aí, fala, o professor olha o chapado, o cara é muito louco, pá, curte o bagulho ali. Ou nem curte, só finge que viu e curte. Beleza? Beijo no coração. Tchau.